Eu sei que eu talvez esteja um pouco atrasada, mas hoje a gente vai conversar sobre a polêmica envolvendo o filme, a adaptação de É Assim Que Acaba, um livro da Colleen Hoover, que saiu agora recentemente, dia 8, 9 de agosto, nos cinemas. Então, assim, antes de começar, já vou falar que eu não assisti o filme. Eu não vou assistir esse filme no cinema, porque eu assisti Deadpool e Wolverine e deu a minha cota de cinema desse ano. Então, acabou o cinema pra mim, é só uma vez por ano que eu vou. A não ser que a Marvel lance outras coisas, mas enfim. Acabou minha cota de cinema, já deu, é uma vez só, porque não gosto muito de ir. Detalhe. Mas, enfim, o filme lançou e tem muita polêmica envolvendo esse filme, tipo, muita. E aí eu resolvi falar com vocês. Vai ser um bate-papo, uma conversa intimista, assim, da opinião de alguém que só viu as polêmicas sem ver o filme. Eu só li o livro, então eu vou falar a minha percepção do livro. E aí a gente vai conversar, entendeu? Porque eu tô vendo muita polêmica e aí eu vou explicar pra quem às vezes não tá sabendo de todas as polêmicas. E é isso aí, a gente vai bater um papo através da minha visão sobre tudo isso que tá acontecendo. Então, bora lá. Assim, eu vi muita coisa, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, tem muita gente falando. E aí, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Basicamente, só pra vocês entenderem, o filme já era pra ter saído em fevereiro, não saiu, acho que por conta da greve dos roteiristas, né, que teve greve de roteirista nos Estados Unidos. E aí, depois ele ia sair não sei que outra data, e acabou sendo jogado pra agosto, entendeu? Então ele teve esse adiamento, assim, de estreia mais de uma vez. Mas enfim, saiu em agosto. E aí o pessoal começou a reparar que desde junho, julho, por ali, as coisas ficaram meio estranhas. O filme foi estrelado pela Blake Lively, que é a Serena de Gossip Girl, pra quem conhece, e pelo Justin Baldoni, que é o Rafael Solano de Jane the Virgin. E aqui eu já vou falar que por enquanto estou fechada com o Rafael Solano, tá bom? Mas aí a gente já vai conversar sobre isso. O Rafael Solano, além dele ser o Ryle, né, que é o personagem principal, ele também é o diretor do filme. E foi ele quem comprou os direitos do filme lá em 2019, quando ele tinha uma amizade com a Colleen Hoover, e aí ele comprou os direitos do livro pra adaptar em 2019 e o livro bombou em 2020. Então, ele meio que foi tipo a galinha dos ovos de ouro pra ele. Ele investiu nesse filme muito antes do livro ser um sucesso, sabe? Então, ele confiou, ele gostou do livro. Ele sempre foi um cara muito ativo nessas questões envolvendo violência doméstica, envolvendo a voz das mulheres na sociedade. Ele sempre participou muito disso, sempre falou muito abertamente sobre esse tipo de assunto. Então, ele, gostando da temática, resolveu investir. E aí, então, assim, já tem esse ponto, que além dele ser o personagem principal, ele é o diretor. E falando também que ele, quando comprou os direitos, tudo pra fazer a direção, ele não pensava em ser o personagem. Foi, acho que, uma escolha da Colleen que falou, olha, eu acho que você devia interpretar o Ryle e tal, ia ser legal. Então, ele não comprou achando que ele iria estrelar, ele comprou pra dirigir. Fazendo esse primeiro adendo pra vocês, tá? Então, esses são os principais pontos que o filme, né, estrelado pelos dois. E aí, ali por meados de junho, julho, o pessoal começou a perceber que o elenco inteiro do filme não tava mais seguindo o Justin Baldoni nas redes sociais. E ele não estava aparecendo em nada de divulgação do filme. Simplesmente ele não aparecia em nenhuma divulgação. Inclusive, agora que estreou o filme, ele estava fazendo toda uma divulgação e premiere em um lugar e o resto do elenco em outro. Tipo, ele sozinho divulgando o filme e o resto do elenco todinho fazendo de outra forma, fazendo em outro lugar e divulgando tudo que estava acontecendo. E aí o pessoal começou, tipo, o que está acontecendo? Por que ninguém segue ele? Ele continua seguindo, acho que a Colleen e a Blake, não sei, mas elas não seguem, ninguém do filme segue ele no Instagram e começou todo esse burburinho. Eu, num primeiro momento, até acreditei que fosse um burburinho, uma jogada de marketing pra causar um alvoroço pro filme, sabe? Tipo, geralmente, por mais que é um marketing é marketing, né? Pode ser negativo, pode ser estranho, mas é marketing. Então as pessoas iam estar falando, iam estar querendo saber o que estava acontecendo, consequentemente iriam assistir o filme. Mas agora eu já não acho mais que seja marketing, não. Eu acho que realmente aconteceu alguma coisa. E aí as pessoas começaram a estranhar. E aqui eu vou abrir vários tópicos, tá? Eu vou mostrar. Assim, que nem eu falei, eu não vi o filme, tá? E eu vou falar o que tá todo mundo falando, que eu vejo de matérias, de notícias, de vídeos, de tweets, de tudo, tá? Mas basicamente começaram a falar que
Primeiro, a Blake tava querendo ter um estrelismo. Aí puxaram uma entrevista do Justin, que ele fala, quando perguntam se ele vai adaptar o segundo livro, né, pra filme também, o É Assim Que Começa, e ele fala que não, que acha que tem pessoas mais capazes pra dirigir esse filme e que a Blake estaria pronta pra isso. E isso foi uma alfinetada, sabe? Eu acho que foi uma alfinetada pra ela, porque o Ryan Reynolds, que é o marido da Blake, que é o nosso queridíssimo Deadpool, ele se intrometeu um pouco, parece que no filme, pra dirigir, não sei se pra dirigir uma cena ou pra reescrever o roteiro, eu acho que ele reescreveu o roteiro daquela cena na sacada, se eu não me engano foi isso. E aí o Justin já não gostou muito, parece que a Blake começou a querer se meter, fazer os cortes, né, não fazer o corte dele, e um dos cortes do filme, inclusive, eu não sei se é o final ali, ele não tá com o corte do diretor, ele tá com o corte da Blake, como se ela que tivesse decidido por isso, não tem ali a visão final. A mesma coisa o pôster de divulgação que o Justin divulga e divulgou nas redes sociais era e depois eles divulgaram aquele da Blake com as flores, tudo, dando mais ênfase na parte de flores, porque a personagem Lily, ela é florista, ela tem uma floricultura, né? Então, até o pôster de divulgação é diferente, não é a versão do Justin. Então, muita gente começou a falar que ela tava querendo ter um momento de estrelismo e fazer, tipo, assumir a direção e botar o bedelho e chamando o Ryan Reynolds pra isso. Então, muito burburinho começou de que ela tava querendo se intrometer na direção do Justin. E aí, depois, começaram outros pontos. Não, peraí. O problema é que parece que o Justin fez um comentário sobre o corpo da Blake, que estava ali pós-gestação. Ela teve filho recentemente, né? Então, parece que ele fez um comentário sobre o corpo dela, que ela não gostou. Então, muita gente começou a falar disso, que na verdade ele ofendeu ela e que era desconfortável atuar com ele, porque ele tava falando do corpo dela. Só que aí também saiu uma nota dele dizendo que, não sei se foi ele que falou, ou se foi algum agente dele, que na verdade o que acontece tem uma cena onde o Ryan levanta a Lily no colo, né? E o Justin, ele tem um problema de coluna, e ele disse que foi perguntar o peso da Blake pra ele poder falar com o preparador físico dele pra fazer exercícios de levantamento com um peso parecido pra ele preparar a coluna dele pra fazer um movimento e ele não acabar se lesionando. Então dizem que na verdade foi esse comentário dele de ir perguntar qual que era o peso dela que ofendeu e que aí ela falou que ele tava falando do corpo e que ela não se sentiu confortável. Até que ponto tudo isso é verdade, não sabemos. Isso são só especulações e teoria das pessoas e comentários que vão sendo lançados na mídia. Aí um outro ponto que todo mundo começou a ressaltar também foi justamente essa intromissão do Ryan Reynolds. Por quê? Porque agora saiu recentemente Deadpool, que eu fui assistir. Saiu Deadpool e Wolverine, e se vocês repararem em todos os vídeos de divulgação e de premiere, tanto o Ryan Reynolds quanto o Hugh Jackman estão indo na premiere do filme da Blake, do É Assim Que Acaba. Então tem muita gente falando que, na verdade, o casal queridinho dos Estados Unidos, que são os dois, estão tentando transformar isso num momento diferente do que é. E aí tá todo mundo falando que eles estão dirigindo por esse lado e que o elenco ficou do lado da Blake nessa briga que teve, porque eles não iriam se opor contra o casal queridinho de Hollywood pra não se queimarem na fita no meio do mundo cinematográfico e oportunidades de emprego e tudo isso. Então, por isso que dizem que o Justin falou mal, né? Falou do corpo da Blake, fez ela se sentir desconfortável e que foi o motivo causador da briga. Só que aí tem um outro ponto que estão batendo na tecla, e é nesse ponto que, pra mim, se eu tivesse que dar a minha opinião, se perguntasse, botasse uma arma na minha cabeça e falasse, Ana, escolha um lado, eu escolheria o lado do Justin. Por quê? A forma como está sendo tratada a divulgação desse filme pela Blake e pelo Justin. Todo momento, em todas as entrevistas do Justin, ele tenta bater na tecla sobre como violência doméstica é ruim, sobre como ele quis abrir os olhos das mulheres pra denunciar, pra fazer o máximo de coisas possíveis pra tentar abrigar essas mulheres, pra trazer alguma coisa pra elas. Ele sempre enfoca muito nisso e é uma coisa que ele sempre foi assim, ele sempre foi muito ativista desse movimento. Inclusive, eu sei disso porque eu acompanhei muito a série Jane the Virgin, que ele é um dos personagens principais, o Rafael Solano, e ele sempre foi assim, e o elenco da série sempre defendeu ele por isso, sempre elogiou ele por isso, porque ele sempre estava muito à frente desse tipo de movimento, e esse foi o motivo por ele ter comprado os direitos do livro para adaptar, porque ele queria trazer para as telas a importância sobre esse filme, a seriedade que é o assunto. Então sempre foi batido muito nessa tecla do lado do Justin. E já a Blake parece, quem olha de fora, que ela está tentando reproduzir
aquele movimento Barbie. Porque quando ela fala sobre o filme, ela tem uma entrevista onde ela fala: pegue suas amigas, vistam coisas floridas e vão assistir o filme. É sobre violência doméstica, sabe? E eu não acho que tá tendo muita responsabilidade por esse lado dela de divulgar o filme. E todas as entrevistas que são vistas ali com ela parece que tá fugindo do assunto sério, sabe? Ela tava fazendo comercial pra linha de shampoo dela, ela tava falando, tipo, vamos pintar as unhas e vamos com as amigas no cinema, tentando fazer uma coisa mais, tipo, vamos vestir roupas floridas, rosa e tudo, e vamos pros cinemas. Tentando reproduzir aquele movimento que teve quando foi com a vez de Barbie, sabe? E muita gente também fala sobre essa junção e por que o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman estão tão ativos na premiere de É Assim Que Acaba, pra reproduzir também aquele burburinho que teve de Barbie e Oppenheimer, porque foram 2 filmes grandes, diferentes, né? Um filme que foi Barbie, outro um filme totalmente de ação, tudo ali, sei lá, eu não assisti Oppenheimer, eu nem sei sobre o que fala, eu sei o que é, mas eu não assisti o filme, enfim. Mas que são distintos, né? Completamente distintos, e pra fazer a divulgação, tanto que falavam do Barbieheimer e tudo, e parece que a Blake e o Ryan estão tentando unir os filmes pra fazer essa divulgação massiva, igual foi com Barbie e Oppenheimer. Então, tem muita gente fazendo esse comparativo e falando sobre esse lado não estar sendo levado a sério, que é o lado da violência doméstica. Então, as pessoas, principalmente na gringa, a gringa inteirinha está criticando a atitude da Blake, porque ela não tá levando a sério o assunto do filme, né, que seria a violência doméstica. E até muita gente puxou uma entrevista, acho que de 2016, que a jornalista falou que depois dela ter entrevistado a Blake, ela quis desistir da carreira dela, e aí puxaram isso porque a Blake tava grávida. Todo mundo, a mídia inteira sabia que ela tava grávida, e a jornalista pega e fala: "Oh, congrats on your little bump", tipo, parabéns pela sua barriguinha, né, little bump, que eles falam. E aí, tipo, uma mulher grávida de 7 meses, e aí a Blake pega e fala pra ela: "Parabéns pela sua". Só que, tipo, a jornalista não tava grávida, foi só pra cutucar. E parece que nesse filme, que eu não sei que filme que é, eu também não assisti, eu não acompanho muitos filmes da Blake não, tá, mas enfim, o foco do filme era, assim, uma questão até com o figurino. Parece que o figurino era um figurino muito chamativo, muito importante e tudo. E aí a jornalista pergunta algo nesse sentido, de tipo, como é que foi sobre os figurinos, como é que vocês se sentiram usando e tudo. E aí a Blake vira pra co-star dela, né, pra outra personagem ali que né, atuou com ela, não lembro agora, me fugiu o nome da palavra, enfim. Tipo, elas ignoram a jornalista e ficam tipo, eu me pergunto se eles iriam perguntar isso pra um homem. E aí a jornalista fica tipo, sim, eu ia perguntar, porque um dos pontos fortes do filme é o figurino, não tem nada a ver sobre ser pra uma mulher ou pra um homem. Então ficou muito chata, assim, a situação, e essa jornalista falou que ela quis desistir da carreira dela por causa dessa entrevista com a Blake, porque ela foi muito maltratada. Então as pessoas começaram a puxar muito isso agora na mídia, pra tentar mostrar que a Blake, na verdade, teria meio que uma personalidade Serena Van Der Woodson. Eu não assisti Gossip Girl também. Olha só. Eu assisti só umas 2 temporadas, sei lá, enfim. Um momento meio Serena, que ela teria uma personalidade meio assim, e começaram a falar que, na verdade, realmente, ela tá querendo reproduzir um movimento Barbie pra um filme que teria que ter um assunto muito mais sério. E aí aqui a gente vai fazer um disclaimer, sei lá, a gente vai conversar sobre, porque assim, eu não assisti o filme, não sei como o filme retratou a questão da violência doméstica, porém eu li o livro. E eu lembro muito bem que quando eu li esse livro, eu comentei sobre isso. Eu sempre falei aqui pra vocês, podem puxar vídeos meus onde eu indico livros da Colleen Hoover, que eu sempre falei, os livros da Colleen Hoover são bons pra ler pra quem tá de ressaca literária, porque eles são livros que você não consegue parar de ler. Ela tem alguma coisa na escrita dela que é uma escrita muito fácil, tu não exige muito da tua cabeça pra pensar, são livros muito... Você só não consegue parar de virar a página, é nesse nível. Não é uma escrita complexa, não é uma escrita difícil, não são diálogos de complexidade muito grande que você precisa demandar muito tempo pra entender, então são livros que você lê muito rápido, e eu acho que é por isso que eles fazem muito sucesso, porque as pessoas têm a impressão de que são livros muito bons, porque você não consegue largar. Mas não necessariamente eles são bons, é porque eles têm alguma coisa na escrita que fazem eles serem lidos rápido. Compreendem? Então eu sempre falei isso, eu gosto dos livros dela quando eu não consigo ler nada, porque aí eu sei que eu vou pegar um livro e vou ler numa tarde, porque é muito rápido. Porém, e eu falei isso quando eu li É Assim Que Acaba, eu achei que o livro não mereceu hype, justamente porque ela trata de um assunto muito sério
com zero responsabilidade. E eu sei, tem a nota dela, né, a nota do autor no final do livro, falando que foi o caso debatido com... que foi o caso que a mãe dela passou, né, a mãe dela é vítima de violência doméstica, então ela quis trazer pra retratar e pra mostrar pras mulheres como que é, que elas podem sair, que elas podem quebrar o ciclo, e isso é muito importante. Só que eu acho que a forma como ela retratou a violência doméstica nesse livro foi irresponsável. Por quê? Em vários momentos do livro eu me pegava tentando justificar as atitudes do Ryan. E isso eu acho que é pela forma como ela fez. Inclusive, ela coloca no livro que o Ryan, ele era uma pessoa agressiva porque ele sofreu um trauma da infância. Tentando justificar que o trauma dele da infância poderia explicar o porquê que ele se tornou agressivo. E não é assim que funciona. E o fato de... isso é pra retratar a realidade das mulheres, porque muitas vezes não acontece nada com o agressor, elas não vão denunciar, não sei o que lá. Mas assim, a forma como ela colocou um agressor, ficar tudo de boa, poder conviver com a filha, poder... Por mais que a Lily seja receosa, depois... ela não denuncia, tipo, fica tudo ok, ele simplesmente anda livre, leve, solto, podendo conviver com ela, conviver com a filha, porque ela quis fazer o melhor pra filha. Mas, gente, o que vai causar na cabeça da mulher que tá lendo o livro e que às vezes é vítima de violência doméstica? Que tá tudo certo, que se for pra filha poder conviver com o pai, então não precisa denunciar um homem agressivo? Então, esse tipo de coisa me deixou muito, muito, muito nervosa lendo esse livro. E foi por isso que eu fiz esse adendo quando eu li, quando eu comentei. Se você puxar nos destaques do meu Instagram, quando eu coloco a nota do livro que eu dou, eu li ele ano passado, então tá nos destaques de 2023, que foi um livro que eu falei que é uma escrita boa, é ok, você não consegue parar de virar a página, mas que eu achei que ela tratou de uma forma irresponsável. E isso são vários livros, né? Eu não li muitos, eu li acho que 3 ou 4 livros da Colleen Hoover ao todo, mas dizem que tem outros livros, por exemplo, lá do Feio do Amor e Novembro 9, diz que são livros onde, tipo, tá tudo certo, a pessoa pode pintar e bordar, fazer o que bem entender, e no final o perdão é o que importa. Temos que viver todo mundo em harmonia. Então, dessa treta toda, dessa polêmica toda envolvendo o filme, né, e o livro, o que eu vejo é, as pessoas não podem normalizar isso, romantizar a situação e achar que tá tudo ok. Se o filme tiver passando muito pano pro Ryan, a ponto de a pessoa assistir e ficar com pena dele, tem algo de errado, que a gente não devia estar com pena de agressor, homem que bate mulher merece, é só isso que eu tenho a dizer, mas... Em relação ao livro, eu sei como é que é porque eu li, né? E no livro eu achei que teve essa passadinha de pano. Eu achei que ela deu uma aliviada pra ele, e a gente não devia dar nenhuma aliviada. E sobre essa polêmica toda, no momento, a única coisa que saiu em relação ao Justin Baldoni é que ele fez um comentário sobre o corpo da Blake. E aí explicaram falando que foi por uma questão de preparação de físico pra fazer o movimento e não se lesionar. Sabemos se é verdade? Não sabemos. Eu sempre questiono um pouco o homem. Eu tenho uma dificuldade em acreditar na palavra de homem. Eu não coloco minha mão no fogo por nenhum. Mas, se eu tivesse que tomar lados, né, por causa dessa polêmica, até então, tudo que eu vi da Blake, pra mim, é um pouco mais pesado e um pouco mais grave do que o que eu vi dele. Porque o dele ainda teve uma justificativa, por mais que a gente não sabe se é verdade. Agora, o comportamento dela, tá todo mundo vendo. Tem os vídeos dela falando, tem as entrevistas. Se você jogar sobre o filme na internet, você vai ver os vídeos dela falando, tipo, uhul, vamos amigas, vamos mulheres, vem meninas e mulheres, vamos assistir o filme, vamos com uma flor, comprar flores de plástico em casa pra poder enfeitar o cabelo. E é isso. Então eu achei um pouco estranho esse comportamento na divulgação. Enquanto o Justin tá lá batendo na tecla, gente, vamos denunciar agressor, né? Não vamos passar pano. Então, sei lá. Eu queria que vocês comentassem se vocês acompanharam essa treta, se vocês assistiram o filme, né? Quiserem comentar aqui embaixo pra gente poder debater sobre e qual que é a opinião de vocês sobre essa polêmica. Porque eu realmente gosto de ouvir a opinião de vocês e aí vamos conversando sobre. Até então é isso que eu tenho a dizer. Se no momento que... Isso é no momento que eu tô gravando esse vídeo. Se até lá mudar alguma coisa, daí vai que a gente grava outro vídeo e não tem problema. Se o Justin Baldoni for comprovado um merda, a gente vem aqui falar, ele é um merda. Mas por enquanto eu tô achando que o coitado tá sofrendo um hate muito pesado pro que realmente tá acontecendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, tchau!